sim, alô, alô, oba! Como é gostoso chegar para te dar esse abraço gostoso antes da história da meia-noite. Uma história muito bonita essa, hein? Nossa, amei essa carta que eu vou apresentar para vocês hoje. Amei essa história. Mas olha, chegou a hora de dar aquele abraço sonoro em você. Afinal de contas, deitadinha na caminha? É! Tá deitadinho na caminha também? Então vai, o abraço é pros dois. Ó, abraço gostoso, hein? Isso aqui é amizade, isso aqui é carinho. Dá licença, vou fazer um reco-reco na costela. Esse aqui é o reco-reco na costela. Aí, tá tudo bem? Tá tudo certinho? Você não sabe o imenso prazer que é eu chegar aqui nesse momento para contar mais uma história. A história vai mexer com você, mexeu demais comigo. Vai fazer com que a gente se lembre, se recorde de um momento muito infeliz, eu diria, da história, mas faz parte da vida. No entanto, vale a pena ouvir, porque em toda história tem ensinamento, né? Em toda história existe uma grande lição. E essa de hoje não deixa por menos. Tenho certeza absoluta que você vai amar. Só que antes de contá-la, convites especiais que eu faço para você. Queria muito, muito, muito que você se inscrevesse no nosso canal. Isso é ajuda para mim. Sabe, você vir aqui e ouvir uma história. Eu sei quantos canais tem no YouTube, Deus do céu. Eu sei. E você escolheu o nosso. Escolheu o meu canal. Falou, puxa, eu quero ouvir lá o Paulinho Boa Pessoa. Eu quero ouvir o que ele tem para me contar nessa história da meia-noite. Isso é um privilégio meu. Muito obrigado. Você já me ajuda muito. Então se inscreva e curta dando o seu joinha. Mas existem pessoas de um coração tão bom, e obviamente que elas têm condição para isso. Elas falam, eu queria entrar para ser membro do teu canal, Paulinho. Eu queria. Quanto paga? É caro? Gente, na minha modesta opinião, não é caro. É um pouquinho, R$ 6,99 por mês só. Só R$ 6,99 por mês. Mas eu reconheço que tem gente que neste momento não pode. Fazer o quê? Se você não pode, não tem o menor problema. Vou pedir a Deus para que você possa em muito breve, com muito mais, tá? É esse o meu desejo honesto, sincero. Mas se você pode, fala, eu quero ser. Você pode ser VIP. Quem puder ajudar um pouquinho mais pode ser diamante, né? Pode ser prêmio. Prêmio é R$ 6,99, tá? Então você entra para ser membro. Você não sabe a importância que isso tem para mim. É muito importante. Apoie a minha equipe. A gente prospera com teu carinho, sabe? Não é a quantidade, sabe? Tem gente que fala assim, mas que miséria! R$ 6,99 por mês. Gente, não é miséria nenhuma. Isso é um carinho. Se fosse R$ 1,99, se fosse 99 centavos, é um carinho que a pessoa está me dando. Vocês não imaginam o quanto isso é importante, tá? É isso que a equipe precisa. É saber que você se preocupa conosco, que você quer o nosso crescimento. Muito obrigado, viu? A quem evidentemente possa fazer. Se não puder, a minha torcida é para que você vença na vida e possa que isso seja apenas uma brincadeira na tua vida, certo? Como é que eu faço, Paulinho, para ser membro? Abaixo do vídeo, todas as instruções você terá. Todas. Tem um detalhe que eu não posso deixar passar em branco. Bem ao lado do título, eu estou colocando agora um número de telefone. É 0 operadora 11 por ser São Paulo, 95133 6677. 95133 6677. Esse telefone é o WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar tua mensagem, mandar teu recado escrito, da forma que você quiser. E até narrar a sua história. Tem gente que tem dificuldade para escrever, pode narrá-la através do WhatsApp, sem problema nenhum. E há mais coisas que você possa fazer com esse telefone. Ele também é uma chave Pix.
Ah, meu Deus do céu. Tem gente que tá me dando esse carinho também, sabe? Manda lá um pix pro Paulinho, pro nosso canal. Isso é tão bom. Mas, obviamente, é um apoio. Se que você puder, se não puder, a amizade é a mesma, tá? Então a chave pix é o operadora 11, né? 951336677. Perfeito? Isso posto, peço licença a você, porque eu vou contar uma história impressionante. Olha, uma coisa eu posso te garantir. Essa história mexeu comigo. E estou certo de que vai mexer também e muito com você. Preparada? Preparado? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque lá vem a história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Ercília Lopes Lima e hoje eu quero lhe contar uma história impressionante que envolve toda a minha família. Mas eu terei grande cuidado nessa narrativa, pois eu quero ajudar e não piorar as coisas. No final, eu acho que haverá sim um pedido de socorro de minha parte. Seria obrigado a voltar num capítulo muito triste do mundo e desse nosso país baronil. Eu terei que voltar à época da pandemia, quando uma frase foi proferida pela minha tia Leia. A frase, a última dita pela tia Leia, foi a seguinte: se eu morrer, eu não perdoo vocês. Eu não perdoo vocês. A culpa é de vocês. Vocês me mataram. Em verdade, essas foram as últimas palavras da minha tia Leia para os seus 3 filhos e o marido dela, antes de ser posta em coma induzido. Ela teria que ser entubada após seríssima infecção por Covid. Ela diz isso num dia e 18 dias depois ela saiu daquele hospital num caixão lacrado e foi direto para uma sepultura fria, sem ao menos ter o direito a um velório, a um enterro digno. Aquelas últimas palavras de tia Leia não foram ditas da boca para fora, mas aquilo passou pelo coração dela. Naquele momento, ela estava profundamente ferida mesmo, sabe? Naquele momento, ela estava profundamente magoada e sinceramente, não era para menos. Eu vou relatar para você tudo o que se passara antes disso. Você vai viver comigo essa história, em todos os seus detalhes. Eu sou de uma família simples. A minha família é simples. De todos as dezenas de membros que incluem tios, avós, primos e etc., consigo contar em uma só mão que levaram essa doença do Covid a sério. Numa mão só eu conto. Olha, a família é grande, mas não passavam de umas 5 pessoas que levaram essa doença a sério. Sabe, eu não sei até hoje de onde veio tanta ignorância, mas eles não aceitavam a doença. Caíram todos num engodo de que aquilo tudo que o mundo inteiro sofria, o mundo inteiro, morrendo gente no Brasil, morrendo gente mundo afora, para eles aquilo tudo era uma invenção, era uma mentira. Chegaram a repetir uma frase horrorosa, da qual quero me esquecer, de que tudo não passava de uma gripezinha. Não, eu não estou escrevendo aqui para acusar ninguém. Eu não quero suscitar ainda mais ódio.
Não é de ódio que nós precisamos, e sim de amor. A minha tia, assim como eu e outros poucos, éramos zoados. Eu vou usar essa expressão porque todo mundo entende, viu, Paulinho, com a tua permissão. Todo mundo entende. Nós éramos zoados pelo resto da família. Eles faziam graça, troça, com o nosso uso de máscaras, por exemplo. Eles diziam que, com certeza, bastava cloroquina, ivermectina, e tudo estaria resolvido. Num grupo do WhatsApp, eles chegaram a falar que quem vai morrer já tinha que morrer mesmo. Era isso que eles diziam, mas não estava morrendo devido a essa doença inventada. Não se morria pela doença, e sim pelo destino. Oh meu Deus, quanta ignorância. Quanta. A minha tia Leia era zoada pelos 3 próprios filhos e pelo marido, meu tio. Afinal de contas, é só uma gripezinha. Tira essa máscara, mulher. Tá caindo no golpe deles. Eles querem que a população tenha medo. Eles querem que você use essa focinheira para ficar sempre com medo. É assim que eles te querem. Hoje, eu estou tendo dificuldade para escrever tudo isso, porque, sinceramente, isso ainda dói. Dói profundamente, dói bastante. Mas as gozações eram todas nesse nível. A coisa era gritante, um verdadeiro horror. Foi quando o meu primo, o Elcio, o mais velho da tia Leia, ele então, com 27 anos, anunciou o casamento dele com a Eva. A Eva, portanto a nora da minha tia Leia, essa moça evangélica e filha inclusive de um pastor da igreja. Não era o momento, sabe, para se fazer isso. Mas não seria uma doença inventada, entre aspas, tá? Esse inventada, eu estou colocando entre aspas, mas não seria uma doença inventada por um grupo político que iria impedir meu primo Elcio e Eva, contrariando toda a orientação das autoridades sanitárias daquele momento, não queriam simplesmente anunciar que iriam se casar. Não. Eles queriam fazer um churrasco comemorativo. No churrasco, aí sim, durante o churrasco, seria anunciado a boa nova, a notícia do casamento e o dia em que tudo iria acontecer. A minha tia Leia, ela não queria, ela foi contra. Filho, não é hora para fazermos isso, meu filho, não é hora, não é momento. Você está vendo a tristeza do mundo. Ah, mas que tristeza, mãe. Você não está vendo o que está acontecendo com essa doença, filho? Isso é perigoso. Mãe, mas isso é coisa inventada, mãe. Bobagem, besteira, minha mãe. A minha tia Leia foi contra, mas coitadinha, quem era ela? Foi apenas um voto isolado e vencido. O tal do churrasco para se anunciar o casamento, o noivado, o pedido de mão de Elcio a respeito da Eva, foi marcado. No evento, as 2 famílias, a de meu primo Elcio e da Eva. A carne era boa, muito refrigerante, porque em respeito aos parentes evangélicos da Eva, o pai dela inclusive pastor, nenhuma cerveja poderia ser consumida. Então, observa que ironia, né? Prestem atenção nessa ironia, né? Presta atenção. Apenas refrigerantes servidos, nenhuma cerveja. Vocês observaram a ironia? Quer dizer, respeitou-se uma religião, mas não se respeitava a própria vida. Mas o churrasco aconteceu.
e acabou se transformando numa grande festa. Minha tia Léia recusou, mas insistiram e insistiram e só convenceram-na. Ela iria, mas disseram a ela: tá bom, vai todo mundo usar máscara, mãe. É o que foi dito para a tia. Vai todo mundo usar máscara. Por esse tocante, que todos iriam de máscara, quase que eu também fui convencida. Mas depois eu pensei: como que eles vão de máscara se vai ser um churrasco? Como é que eles vão comer churrasco, carne assada, com máscara? Não, tem alguma coisa errada. Isso não vai dar certo. Foi exatamente por esse temor que eu resolvi não ir. E eu fiquei sabendo depois que a minha ausência foi até comemorada por parte de alguns primos que disseram: Cecília está do outro lado, então ela é contra nós, é melhor mesmo que ela não venha. Ao comentarem sobre isso, riram daquele grupo, né? Especialmente, e não era um grupo pequeno não, talvez um grupo formado pela maioria, todos riram. Por fim, a minha tia, quando se viu lá no churrasco, que anunciaria o casamento do filho, do mais velho, com a sua nora, a Eva, ela observou que ela era a única que estava de máscara. Só ela, só a tia Léia, a única. Nenhum outro estava assim paramentado. E a chegada dela com a sua máscara mereceu por parte de alguns gozações, brincadeiras de profundo mau gosto, sabe? Tia Léia, tá de focinheira. Ô tia, só a senhora de focinheira aqui, tia. Tira isso, vai, que besteira. E foi tanta zoação que no momento ela foi obrigada mesmo a tirar a máscara para comer o churrasco, para comer a carne, né? Ela foi obrigada a tirar a máscara. E aí, neste momento, nessa hora, um parente da noiva pegou a máscara da tia e escondeu, o que provocou risos nos demais, de modo que a tia Léia ficou o restante da festa sem máscara, porque esse parente da moça pegou a máscara da tia e escondeu. A família da noiva conseguia ser pior ainda do que a nossa. Eles não usavam máscara nem no transporte público e se vangloriavam com isso. E como eles eram crentes, uma explicação aqui, tá? Não são todos os crentes assim. Por favor, não confunda, tá? Então essa não é uma acusação minha contra os crentes, contra os evangélicos, não. Mas, como eles eram crentes, ainda jogavam a responsabilidade para Jesus. Quem tem Jesus não precisa de máscara. E citavam até um trecho bíblico para justificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, eu pergunto, que valor tem isso tirado de um contexto bíblico para justificar uma irresponsabilidade humana? O que tem a ver essa frase? Essa frase com usar a máscara para se proteger? Vou até repetir a frase para que vocês reflitam e pensem e quem sabe nos comentários tentem me explicar. O que quer dizer? Por que usavam essa frase? E citavam esse trecho bíblico? Dizia: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que é isso? O resultado de tudo só poderia ser de fato o que foi: catastrófico. Muito triste, uma tragédia. Desse churrasco todo, só um primo meu não ficou infectado pelo Covid. Só um. O restante, todo mundo pegou Covid. Mas lógico, a doença era assim. A depender de cada organismo,
a doença fazia seus estragos, maiores ou menores. Em alguns, apenas superficiais. Noutras pessoas, estragos mais graves. E na minha pobre tia Leia, é que o Covid fez o pior de todos os estragos. Minha tia acabou ficando com os 2 pulmões tomados por infecção apenas 3 dias após o contágio do Covid. E aí, titia teve que ser internada. E internada, ela foi comunicada que teria que ser entubada. Mas antes de ser entubada, foi quando a tia Leia disse a frase que ficou repetindo em ecos na mente de toda a nossa família. Disse a tia Leia: se eu morrer, eu não perdoo vocês. Se eu morrer, eu não perdoo vocês. A culpa é de vocês. Vocês me mataram. Vocês me mataram. Na verdade, a minha tia, antes de morrer por fora, morreu por dentro. Ela culpou quem tinha culpa e se isolou. Sua saúde piorou da noite para o dia, do dia para a noite. E no hospital, se entregou ao último golpe antes de partir. As consequências foram imensas. Porque, como todos sabem, ao longo de 18 dias, de fato a minha tia veio a falecer. Isso já tem 4 anos que aconteceu. A partir daí, o meu tio, o marido da minha tia, tio Nelson, ele está sendo acompanhado 24 horas porque ele só fala em suicídio. Ele fala em se matar. Meu tio. Ele não se perdoa. Ele diz que a única coisa que lhe resta é dar cabo à sua vida. Eu não tenho mais motivo para viver. Eu também quero morrer. Palavras do tio Nelson. Elcio, o meu primo, o mais velho da minha tia Leia, não mais velho que eu sou um pouquinho mais velho que o Elcio. Esse meu primo, ele se separou da mulher da Eva. Ainda chegaram a se casar ele e Eva. Mas o casamento já aconteceu em meio a tantos conflitos. Meu primo já não suportava a família da noiva, acusando esta família de ser a responsável pela morte da sua mãe. Vocês são culpados pela morte da minha mãe. O casamento só aconteceu de fato para não envergonhar o pai da noiva, que é pastor. Mas foi pior ter acontecido. Porque o meu primo, o Elcio, ele resolveu se separar da noiva depois que a Eva estava grávida. Grávida de 2 meses, assim para o 3º mês. Então, provavelmente, a novela ainda não terminou. Os outros primos estão pedindo perdão a Deus por terem feito o que fizeram com a nossa querida tia Leia. Ela era uma tia tão boa. Ela me chamava de moranguinho. E era assim porque eu adorava o morango que ela fazia com suspiro e chantilly. Era uma delícia aquilo. Como eu amava. E eu adorava o morango mesmo, morango. Ô tia, põe mais molango. Eu era pequenininha. Segundo ela, eu falava: põe mais molango e mais chantilly, tia. Então o meu apelido para ela ficou Moranguinho. Ficou sendo o meu apelido com ela. Ela me chamava assim carinhosamente. Enfim, a vontade que dá é dizer que eu bem que avisei. E realmente não foi por falta de aviso. Mas o sobrenatural da minha história vem agora.
faz 2 meses. Foi no comecinho do mês de maio. Antes do Dia das Mães, eu fui ao centro espírita. Eu sou diferente da minha família. Minha família é dividida. Tem uma parte que é católica, uma outra parte que é evangélica. Eu sou a única que sou espírita. Então, um pouquinho antes do Dia das Mães, eu fui a um centro espírita para tomar um passe. É assim que a gente usa, essa expressão é do espiritismo. Tem muita gente que talvez não conheça, mas muita gente vai saber o que eu estou falando. Eu fui tomar um passe. Fui apenas para receber isso. Num lugar, inclusive, onde ninguém me conhece. Onde ninguém sabe de fato da minha família. E quando eu estava recebendo esse passe, uma senhora que também é médium e que estava próxima a mim, de repente essa senhora incorporou um espírito que estava ali presente. E aí essa senhora incorporada, ela me olhou e ela me chamou pelo nome. Ercília, minha sobrinha, por favor, venha cá. Eu levei um susto. Ercília, minha sobrinha, por favor, venha cá. Eu não imaginei naquela hora quem pudesse ser, quem era. Foi quando não me restou mais nenhuma dúvida. Aquela mulher, ela me chamou de Moranguinho, que era uma expressão só usada pela minha tia. Pela minha tia Leia. Moranguinho, vem cá. Era assim que a minha tia me chamava. Então eu não tive nenhuma dúvida. Era minha tia Leia. Era ela. Eu então respondi a ela: oi, tia Leia. Sim, senhora, pode falar. E a minha tia se dirigiu a mim: Moranguinho, por favor, preste atenção. Fala pro Elcio, meu filho, voltar para a mulher dele, que ela está grávida de uma menina. E as duas precisam demais dele, filha. E fala pro seu tio Nelson que ele crie juízo e que ele pare de dar trabalho para a família, pois aqui no espiritual eu tenho ficado sem paz de saber que ele insiste em assustar a todos com aquela coisa de que ele vai morrer, que ele precisa morrer. Diga a ele que eu sei que ele não vai morrer, porque eu sei o quanto ele ama a vida e o medo que ele tem da morte. E não é assim que ele vai obter nenhum perdão. O perdão virá naturalmente quando ele deixar de dar trabalho a todos. E, Moranguinho, mais uma coisa, viu, filha? Diga a todos da minha família que aquelas palavras proferidas por mim lá no hospital foi na hora do meu nervosismo, mas eu jamais desejei qualquer mal a ninguém. Eu quero que eles todos tenham paz. Eles precisam assumir as responsabilidades deles. Só isso. Você faz isso por mim? Ô tia, lógico que farei. Farei, sim, senhora. Siga em paz, minha tia. Saí dali e foi exatamente o que fiz. Mas eu falei com tanta verdade, com tanta convicção, que meu primo voltou com a mulher, mas não disse a ela o motivo, porque, de acordo com ele, tudo poderia ser interpretado de uma maneira errada.
Tá, mas ele voltou. Quer dizer, o que eu falei com ele, ele me atendeu. E o incrível é que até aquela data a Eva não tinha feito ainda ultrassom, porque não dá. Antes do 3º mês, não dá para a pessoa saber o sexo do nenê. Mas de fato, ela confirmou depois. Era uma menina, tal qual me havia revelado titia Leia. Meu tio Nelson, eu mesmo fui falar com ele. Ele ficou tão chateado quando eu falei tudo que eu tinha escutado da minha tia. Ela disse isso para você? Disse, sim, senhor, tio. Para o senhor ter responsabilidade e parar de assustar sua família. Porque lá no espiritual onde ela está, ela sabe que o senhor não vai morrer. E ela sabe o amor que o senhor tem pela vida. E ela sabe mais o medo que o senhor tem da morte. Para com isso, tio. Ele ficou muito envergonhado e prometeu que pararia com essas besteiras de tirar a paz de todos, ameaçando a tirar a sua própria vida. E ele de fato está cumprindo o que prometera, embora não faça tanto tempo assim. Eu hoje resolvi te escrever, sabe? Resolvi te escrever porque, por incrível que possa parecer, de tudo o que aconteceu entre os responsáveis, minha tia só pagou com a vida. Isso realmente era uma coisa que eu não conseguia conforto com isso. Então, depois de ter cumprido tudo que minha tia pediu, eu falei com ela antes de dormir um dia. Tinha certeza que ela estava me ouvindo. Tia, por favor, me esclareça. A senhora então foi a única punida diante da irresponsabilidade de todos, punida com a morte? Me dê uma resposta. E a resposta veio logo após eu ter pegado num sono. Porque eu sonhei. E sonhei com a minha tia. E ela, me chamando como sempre de moranguinho, disse a mim que a morte, no caso dela, não havia sido uma punição. Havia sido um prêmio. Ela não me deu mais explicações, mas eu acho que eu nem precisava mais. Eu fiz questão de hoje te escrever para que vocês ouçam e comentem a minha história. Prometo que vou ler todos os comentários. E também agora ouvir, né? Porque também há o WhatsApp. Então, através dele, muita gente pode se manifestar. Eu vou ficar esperando que vocês falem. Podem me chamar de Ercília ou de Moranguinho, como chamava minha tia.